Boa noite a todos vocês. Hoje, dia 10 de janeiro de 2023, segunda live deste ano, porque afinal de contas, a gente está na segunda semana de janeiro e, como toda semana, eu tenho essa responsabilidade, essa missão, vamos dizer assim, de estar juntinho com vocês uma hora ao vivo para poder estar compartilhando mais conhecimentos sobre nutrição, sobre saúde, né? Eu tô aqui hoje, mais uma vez, graças a Deus, né? Espero que Oi, Peixoto, vocês aproveitem bem essa uma hora. Eu recebi várias perguntas aqui a respeito do tema de hoje. E para quem está chegando agora, o tema de hoje é alimentação saudável em 2023, dicas práticas. Né? Ontem eu fiz um vídeo falando que, como sempre, né, nesse início de ano, eu tenho muitos pacientes que eu atendo com essa intenção. Não, doutor, esse ano eu vou me cuidar, quero cuidar da minha alimentação, quero começar a cuidar da minha saúde, porque eu preciso mudar, tarará. Aí eu vejo que, com o passar do tempo, essa intenção, esse estímulo que primeiro que ele veio aqui, começa a se afrouxar e aí não consegue sustentar. Então, eu tô aqui hoje, gente, justamente para isso. Para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi e quero falar com vocês hoje, conversar sobre como que eu começo a melhorar minha alimentação, o que é básico para mim melhorar. E para vocês que mandaram as dificuldades, né, por que eu não mantenho uma dieta mais saudável, eu quero dar dicas práticas, como eu dou aqui para o meu paciente que chega cheio de desculpas porque não fez o cardápio, porque não se alimentou bem, porque isso, porque aquilo, porque o outro. E eu vou tentando readaptar, dar soluções, compartilhar mais conhecimento, fazer com que ele torne esses hábitos alimentares fácil, corriqueiro no dia a dia dele. Não é pintar o fantasma pior do que ele é. Porque tem muita gente que tenta, fantasiar demais, é muito mimimi. Eu vejo muito profissional hoje querendo florear o básico. E o mais importante é vocês fazerem o básico. Quem faz a lição de casa básica, ela continua fazendo e é o que dá certo. Não adianta a gente inventar coisas mirabolantes. Né? Eu não estou aqui para ensinar vocês a fazer nenhuma comida sofisticada, gourmet, porque isso não dá continuidade para ninguém. Tem que aprender a fazer o básico funciona, o básico você consegue fazer. Agora, lógico que mesmo para isso, você precisa ter conhecimento, você tem que ter foco, você tem que ter disciplina, você precisa querer e entender a tua necessidade de mudar. Né? O ano novo mudou, né? O ano novo só vai ser novo se você mudar. Aí vai ser um ano novo, literalmente. E eu quero estar aqui nessa hora podendo ajudar todos vocês que estão dispostos a mudar, a melhorar. É fácil falar, doutora, ai que legal, queria ter a barriga chapada, queria ter músculo, o que eu faço? Qual suplemento? Faz primeiro a lição de casa, que é cuidar da alimentação, quer ter rotina, quer ter disciplina. Nada vai cair do céu. E quanto mais o tempo passa, pior é no nível de exigências, né? Isso que eu quis dizer. Mas dá para vocês fazerem sim. E toda vez que eu viajo, que eu faço meu dia a dia, eu passo isso para vocês verem que se grande parte dos meus pacientes conseguem essas mudanças, por que não você? Então vamos saber desmistificar tudo isso, vou clarear tudo isso na cabeça de vocês para vocês terem o conhecimento e praticar. O que acontece? Nessa fase do ano, eu sei que vocês vêm de festas, de férias, aí comeu errado, excedeu bebida alcoólica, doces, comeu fora de hora, né? Comeu pouca fruta, não comeu vegetal, pra quê? Eu vou comer salada, hoje é dia de pular, eu tô de férias, vou pular a salada. É assim que eu escuto as pessoas falarem. Ah, nem lembra, não come uma fruta por dia. Água, então, só se for suco, né? Ou então refrigerante, muito, ou a bebida alcoólica. Nem lembra que existe água. Então, nessa transição de ano, eu vejo
orgias alimentares. Aí como é que o paciente chega aqui? O paciente chega cansado, inchado, mais gordo, com dor de cabeça, intestino não funciona, né? Uma caca. E aí é que ele fala, preciso mudar, né? Porque ele vê que toda essa mudança, esses horrores da alimentação dele causaram tudo isso, tá? Diretamente relacionado. Então, para você que está se sentindo desse jeito, eu vou começar a falar o que é básico para vocês. E depois, todas aquelas pessoas que me mandaram as dúvidas, por que não tem uma alimentação saudável, eu vou estar respondendo, tá? Bom, boa noite a todos vocês. Vem Alagoas aí, olha aí a Lucileide, né? Lucileide, gente de fora. Não, e peraí, gente, eu esqueci de dizer. Fora essa mudança, essa bagunça na alimentação, ainda tem o sedentarismo, né? Come fora de horário, não faz exercício, aí tá bom. Agora, ponto final, vamos começar 2023. Primeira mudança que eu quero que vocês façam, pode ir anotando aí, de Rondônia, olha aí, Caraguatatuba, meu Deus do céu, hein? É gente pra todo lugar, né? Mas que legal, fico super contente, viu? É uma honra ter todos vocês aqui comigo hoje e é por isso que eu tenho essa responsabilidade. Então, Fé aí, pega a caneta, pega o papel e vamos começar a escrever. Porque escrever, gente, olha, papel e caneta, por mais que eu tenha computador, eu nunca abro mão. Porque quando a gente escreve, a gente grava mais na cabeça, tá? Boa noite, Maria de Jesus, olá. Praia Grande, olha, Capistrano no Ceará, meu Deus do céu, é muito longe. Olha, primeira coisa, hidratação, né? Primeira coisa que vocês vão mudar. Gente, ninguém faz limpeza, ninguém faz desintoxicação, as suas células não vão funcionar do jeito que precisam funcionar, né? Eu não vou descarregar toda essa toxina, fazer o xixi que eu preciso, desinchar, evacuar, eliminar através das fezes todas as impurezas que o corpo já não precisa, que tudo que já foram metabólicos, que já foram usados e são descartes para o organismo, se eu não beber água. Água, regra número 1. Quanto de água? Pelo menos 2 litros de água por dia. Eu não estou falando suco, eu não estou computando nem o chá. Vamos colocar para início agora 2 litros de água e pelo menos 2 a 3 xícaras de chá ao dia. Isso é hidratação. E vai começar com aquela primeira copo de água em jejum com limão. De manhã, espreme meio limão, não precisa fazer um negócio forte. Tem muita gente que tem sensibilidade com limão. Quem tiver com limão, faz com vinagre de maçã, não tem problema. Ou então, não quero vinagre de maçã, não quero limão, então toma um copo de água pura, ponto. Isso é super importante, tá? E vai tomar ao longo do dia. Não é para tomar água durante a refeição, que a digestão fica muito ruim e vai ficando com esse estômago muito estufadão. Não é desse jeito que eu quero, tá? Jundiaí, um beijo grande para você, Marisa. Então, vamos lá, tomando água. Agora, pode ser água de coco natural? Pode, mas eu não posso substituir totalmente, né? A água mineral por água de coco natural. Pode ser água com gás? Se você tá principalmente naquela transição de refrigerante, que não consegue se livrar dele, pode ser água com gás. Água com gás não engorda, água com gás não dá irritabilidade, não tem nenhum problema, ela só tá com CO2, com gás carbônico. Então tem muita gente que tem problema digestivo, às vezes se sente bem tomando um copo de água com gás, né? Como eu falei, não é para tomar toda a água do dia com gás, mas às vezes 1 ou 2 copos pode dar um certo conforto. E aí também você evita de tomar refrigerante. Pode pôr uma rodela de laranja, pode pôr um gengibre, pode pôr uma rodela de limão. Você flavoriza a água, melhora com esses ativos e ainda vai começar a criar o hábito de se hidratar melhor, tá? Então, água e chás. Quais chás que eu quero que vocês tomem agora? Gente, com toda essa bagunça na alimentação, quem está se sentindo inchado, estufado, vai começar a tomar chá diurético e chá anti-inflamatório. E chá que melhora a digestão. Então vamos lá, se você está com azia, queimação, você vai tomar o chá de espinheira santa, que é o santo do remédio, né? Em erva. Pode juntar aí chá de gengibre, que é o melhor anti-inflamatório que tem. Faz as rodelinhas, congela, que eu falei que ia dar dicas práticas. O congelamento não tem perda nenhuma de nutriente.
Aprendam a usar o freezer da casa de vocês. Então, rodela de gengibre, enrola no filme plástico, põe tudo ali, ó, 2, 3 rodelinhas de gengibre, e aí quando você quer, pega essas 2, 3 rodelinhas, põe na água e ferve, tá? Quando é gengibre tem que ferver, a parte dura da planta tem que ferver por uns 15, 20 minutos no fogo baixo. Não esquece disso, não é. Ou então, se eu quero tomar um chá diurético de hibisco, cavalinha e carqueja, quem pode tomar chá verde é excelente também agora, porque ele ajuda a diminuir a gordura corporal. Ele age como termogênico e também vai ajudar vocês a hidratar e desinchar. Chá verde, cavalinha, carqueja, hibisco, espinheira santa, gengibre, tudo isso ajuda. Agora a Selma fala assim pra mim: coloca o suco de uva ou polpa de fruta sem açúcar com água com gás. Cuidado, Selma, se você tiver querendo baixar seu peso, tiver com glicemia alta ou resistência insulínica ou diabetes, eu não dou suco de uva, tá? Mesmo que seja sem açúcar, que seja orgânico, ele tem índice glicêmico muito alto. É melhor você colocar uma rodela de laranja, uma rodela de limão ou gengibre, tá? Isso vai te ajudar mais a diminuir a inflamação causada por esses abusos todos, tá? Bom, agora, se você tá muito intoxicada, pode fazer os shots, né? Então pode fazer, além de pôr água, limão, põe cúrcuma, pode pôr o gengibre em pó, também dá para ser o vinagre de maçã e o limão. Pode ser um shot muito legal, termogênico, que vocês podem fazer. E também pode ser também um suco verde, né? Para quem não tem hipotiroidismo, pode fazer a couve crua. Então, se você quiser, pode fazer o suco verde, congelar, para ficar prático. Pega a folha de couve, põe um pouco de hortelã ou de salsão, põe o gengibre, enrola isso e põe no filme plástico e congela. Aí você tira isso congelado, bate, por exemplo, com uma rodela de abacaxi ou com melão, um pedaço de maçã, e você pode fazer o suco verde pela manhã em jejum. Então, ou uma coisa ou outra. Ou eu vou fazer o shot, ou eu vou fazer o suco verde, ou eu não tô tão intoxicada e nem tenho paciência de fazer nada disso, eu vou tomar água com limão. Pronto. Então você vai ter 3 possibilidades de acordar de manhã as suas células desta maneira, tá? Não com tranqueira, né? Não é tomando café com leite, pão e manteiga que você vai acordar as suas células. Você vai acordar as suas células hidratando elas com todos esses ativos anti-inflamatórios, diuréticos e desintoxicantes, ok? Então, para cada caso, um caso aqui, hein? Pode se servir de tudo isso. Agora, quais as outras coisas que eu tenho que fazer aqui? Gengibre dá enjoo, Yara, então não consome. Quando você tem qualquer efeito colateral por qualquer especiaria ou alimento, você tem que tirar. Se ele te dá enjoo, e ó, o gengibre ele é feito para diminuir enjoos, principalmente na gravidez, eu dou muito para diminuir enjoo de grávida. Não tem contraindicação na gravidez. E para você dar enjoo, então se dá enjoo, Yara, não consome. Põe o vinagre de maçã, você pode colocar o limão, pode colocar o própolis, pode colocar a cúrcuma, tudo isso vai te ajudar também com ação anti-inflamatória, desintoxicante. A Selma já fala que adora gengibre, excelente, tem em pó e tem o gengibre mesmo, que é um rizoma, né? Bom, deixa eu ver aqui. A Yara fala H2O, não quer. Limonade é refrigerante? Sim, H2O é um refrigerante mais leve, mas ele tem substâncias aí que não devem ser consumidas com frequência. Então, a água com gás é melhor, de jeito que eu expliquei para vocês. Boa noite, doutora. Quem tem glicose pode fazer glucerna? Pode. O glucerna é um suplemento para o diabetes, inclusive. Olá, Miriam Freite. Cúrcuma é mesmo do açafrão? Não. Cúrcuma é uma coisa, açafrão é outra. São coisas distintas, tá? Mas o açafrão também tem uma ação boa anti-inflamatória. Bom, além da hidratação, o que eu quero mais que vocês aprendam a fazer para melhorar a alimentação de vocês? Vamos começar a consumir pelo menos 3 frutas ao dia, não mais e não menos, tá? Comer fruta, não é tomar suco de fruta. Então, ó, pode ser o meio mamão de manhã, ou pode ser o kiwi, ou pode ser o melão, ou pode ser a banana. Aí vocês escolhem uma outra fruta para comer à tarde.
Então, à tarde, o que eu quero? Uma fruta que dá mais saciedade, então a banana eu vou deixar para de tarde. Ou um pedaço de manga, posso deixar. Ou o abacate, que é uma fruta que sustenta bastante. Então, vocês podem escolher, não tem fruta proibida. Ai, mas isso aí engorda, doutora. O abacate tem muita caloria. Não, se você comer numa quantidade, quanto mais calórica a fruta, eu como menos. Mas não preciso deixar de comer. Então, eu vou comer, nunca suco de fruta, é comer a fruta, né? Que ela tem índice glicêmico menor. Então, 2, 3 colheres de abacate, ou meio avocado, ou 1/4 do abacate normal, já é uma porção, tá? Ou uma fatia de melão, uma fatia de abacaxi. Se você tiver vontade de doce, o que você pode fazer? Faz a fruta no micro-ondas ou assada com canela. Fica uma delícia, uma pera em compota, uma maçã em compota, um abacaxi com canela. Maravilhoso. E aí você vai colocar uma outra fruta à noite. Então eu quero 3 frutas ao dia. Por que não depois do almoço? Porque na hora do almoço eu vou ter um outro tipo de carboidrato. Então não precisa comer fruta depois do almoço. Coma ela nos intervalos. Café da manhã, aprenda a comer a fruta que tem vitaminas, minerais, substâncias antioxidantes. É legal você criar esse hábito da fruta. Quer comer uma laranja? Come uma laranja à tarde. Come uma laranja de manhã ou come uma laranja à noite. Não tem problema com aquela casca branca, com bagaço. Fica ótimo. O morango, o kiwi, o pêssego, a ameixa, qualquer uma. Se você quiser matar a vontade do doce, você vai para a fruta desidratada, que é 2, 3 damascos, ou ameixa preta, um punhadinho de uva passa. Também pode, daí eu tiro a natural e ponho ela. Para as frutas desidratadas, você come menor porção, porque elas têm mais calorias, tá? Porque concentram mais, tiram água. Fora isso, o que eu quero também? Vegetais e legumes, 5 porções ao dia. O que é 5 porções ao dia? Gente, isso é uma média muito boa. Vai dar em média para vocês umas 3 porções de vegetais crus. Então, ó, um prato de alface, ou de rúcula, ou de agrião, de folha, é uma porção, né? Se eu vou comer uma verdura, eu tô falando de um pires de chá, é uma porção. Se eu vou falar de cenoura, é meia cenoura, ou meio pepino, é um tomate, dois rabanetes, o que mais? Se eu tô falando de uma folha mais tipo a selga ou repolho, que são mais duras, eu posso fazer um prato de sobremesa, mais ou menos isso. Mas os vegetais, eles têm que ser consumidos no almoço e no jantar. Uma das perguntas das dúvidas, né, dos problemas que me falaram aqui, me escreveram, é aquela coisa de não tenho tempo de fazer vegetal. Gente, os vegetais, ou você compra lavado, quem pode, ou então pega um dia para higienizar os vegetais, que dá para fazer isso. Isso que eu falei, ó, dá para fazer isso. Então pega, higieniza toda. Hoje, de sábado de manhã, de domingo, eu vou pegar só para lavar as folhas, porque eu não posso comprar já lavada. Então vai lá, lava em água corrente, deixa no vinagre, depois deixa no hipoclorito ou na água sanitária, enxuga bem, ela dura para a semana inteira. Vocês têm que pôr no papel enxuta. Quanto mais sequinha as folhas vão durar para a semana inteira. Outra coisa que você pode fazer, legumes, o brócolis, a vagem, couve-flor, você pode cenoura, abóbora, cozinha tudo ao vapor e aí você também deixa sequinho na sua geladeira, fechadinha, num tupperware e você vai pegando só aquilo que você usa. Você pode fazer no vapor e pode fazer assada. Isso não tem problema, gente. E você também pode fazer e congelar as porções, que também fica prático para você comer no seu dia a dia. Então, se eu tenho já as verduras já cruas, já higienizadas, ou os legumes, as verduras já pré-cozida, aí é só pegar ou a porção que eu vou comer e esquentar. Quando você inclui os vegetais e legumes crus e cozidos no almoço e no jantar, você vai comer menos o prato quente, menos carboidrato, menos a proteína. Não que a proteína vocês tenham que comer pouca, porque quem come pouca proteína não se sente satisfeito por muito tempo, né? Então cuidado com essa baixa de proteína, tá? Principalmente as mulheres subestimam muito essa quantidade de proteína. Então eu quero essa dieta inclusiva. Tem uma das perguntas que me falaram assim: doutora, o meu problema é comer arroz, eu adoro arroz. Dá para comer arroz? Dá, mas você vai comer em quantidade 2, 3 colheres de arroz. Ou então vou comer uma raiz
que me sustenta até mais que o arroz, um pedaço de mandioca, ou um pedaço de batata doce, ou um pedaço de inhame, ou então eu quero comer quinoa, ou eu quero comer um arroz integral, ou eu quero comer, adoro uma polenta, eu quero um cuscuz, 2, 3 colheres, gente. Então, mas antes disso, eu comi minha bela salada, como à vontade, um prato bonito. Eu sempre mostro o colorido desse prato. A gente come com os olhos. Então, se você também não montar a tua salada colorida, você fica sem vontade de comer aquela alface e tomate todo dia. Põe cebola roxa, põe a beterraba, põe uma vez a cenoura crua ou cozida. Eu gosto mais de comer a cenoura cozida, e vários de vocês já me perguntaram isso, porque a biodisponibilidade dos carotenoides, que são os provitaminas A, são melhores na cenoura cozida. Tá? Mas pode ser ralada de vez em quando, não tem problema. Às vezes eu ponho um pouco de castanha para dar um croque, ficar mais gostosa. Então você tem um gergelim por cima da salada, um coco fresco. Coco, uma delícia pôr por cima da salada. Então, aí, se você quiser, pode até pôr a fruta. Se você quiser pôr fruta na salada, aí você não come outra fonte de carboidrato, porque já tá comendo na salada, tá? A fruta que se transforma em glicose. Deu para vocês entenderem? Então, 3 porções de frutas e 5 porções de vegetais. Isso não pode faltar numa alimentação saudável para 2023. A Sônia fala que quer saber sobre o chá de alecrim. Ele melhora muito a digestão. Você pode fazer, o alecrim é muito sensível, não precisa ferver ele não. Deixem ele em água fervente por 15, 20 minutos, que é a parte mais sensível da planta. A Fer Cris fala, por que tem hipotireoidismo não pode comer couve crua? Porque a couve crua tem substâncias antinutricionais, que a gente chama, que é o ácido fítico, que diminui a absorção de iodo, que é muito bom, que é importantíssimo, aliás, para a saúde tiroidiana. Então aí você pode fazer com pepino, de repente. Mas a couve pode ser consumida para quem tem hipotiroidismo, mas só que ela tem que ser abrandada, tem que ser pré-cozida antes. Quando ela é crua, ela mantém muita concentração dessa substância que diminui a absorção de iodo. E aí você não tem o iodo suficiente para sua tireoide. Sueli Maria Ribeiro, tenho gastrite, posso limão ou vinagre de maçã? Tem muita gente que tem gastrite e se dá super bem com limão. E tem muita gente que tem sensibilidade e prefere vinagre de maçã. Vai depender da sua sensibilidade. Tente um ou tente outro, tá? Não use os dois juntos. A Gerlene de Souza fala, quem tem problemas na tireoide pode tomar chá verde? Pode tomar chá verde, não tem problema nenhum. Quem não pode tomar chá verde? Quem tem muita sensibilidade à cafeína ou quem tem pressão alta, justamente pela quantidade de cafeína que ele tem. A Regina Carnezelli fala, eu tomo água morna com limão todas as manhãs, excelente. A Gilceli Maria fala, doutora, tenho uma filha de 8 anos, ela tem pico de glicose, pode fazer glicerna? Bom, aí a gente tem que avaliar os outros exames, porque já tem 8 anos, não é assim que eu vou te falar sobre o que ela tem que... Mas já uma alimentação saudável vai ajudar muito ela a baixar essa glicemia, parar de comer tranqueira, açúcar. Gente, açúcar, não comprem mais. Quem compra açúcar hoje? Pelo amor de Deus, é jogar dinheiro no lixo, é não preservar a sua saúde. Açúcar é a caloria vazia pior que a gente tem. Ela é pior, inclusive, que sal. Se você consumir o sal com moderação, mesmo que é o sal refinado, que é uma droga, que tem que usar o sal sempre marinho ou sal rosa, que são sais integrais, ele não é tão ruim, tão nocivo como o açúcar é. O açúcar te causa, enferruja, inflama, fermenta, é alimento de bactéria ruim do intestino, vai te engordar, vai te causar maior risco de doença cardiovascular, triglicérides alto, dá flacidez, envelhece células, dá Alzheimer. Então quem mais quer comer açúcar? É isso. Agora não adianta não comprar açúcar e comer um monte de doce. Aí também não dá. Ale, 1968, manteiga no café da manhã é recomendado? Olha, eu prefiro óleo de coco, milhões de vezes melhor. Óleo de coco, gordura boa, ou azeite de oliva.
Ou TCM, que me perguntaram sobre o TCM, triglicerídeos de cadeia média, ele não aumenta colesterol? Não. Se você usar na dosagem de 5 gramas ao dia até 10 gramas ao dia, não vai aumentar seu colesterol. Tá, tenho gastrite, aí já respondi. Sandra, quem tem constipação pode suco de coco? É excelente para quem tem constipação, porque ele vai ter muita fibra, não é para coar. Roseli Duran, oi querida, um beijo para você. Patrícia, boa noite. Por que o coco seco me dá vômito? Patrícia, não come coco, deve ter sensibilidade a ele, intolerância, não digere, aí vai dar esse efeito. Coloca um vinagre de maçã e o limão no suco verde? Eu ponho limão. O vinagre de maçã, vocês podem usar ele ou como tempero, pode ser um shot de manhã, ou então como tempero na salada, ou então eu uso uma colherinha de chá à sobremesa antes das refeições para quem tem glicemia alta, né, ou que tem diabetes, ou quem tem problema de digestão. Aí o vinagre de maçã é excelente antes das refeições, ele é hipoglicemiante e é digestivo, tá? Ou então você já coloca ele na sua salada, mas com a água diluída fica ótimo. Bom, vamos para outra dica importante, que eu já falei que então os vegetais, para quem tem problema, comprar higienizado, ou cozinhar, ou assar, congelar, o que não pode é não comer. Outra possibilidade que eu faço às vezes eu pego legumes, vários vegetais e legumes, folhas e legumes, verduras, espinafre, brócolis, cenoura, abóbora, e faço um creme disso tudo. Cozinho, não é a mesma coisa, tá? Do que comer in natura. Mas não deixe de comer. Tem muita gente que prefere assim, congela as porções, fica um creme de legumes, de vegetais, para você comer pelo menos à noite. E no almoço você come a salada. Pode ser uma possibilidade também. Agora, proteína. Gente, 120 gramas de proteína almoço, 120 gramas de proteína no jantar. Carne, frango, peixe e ovos. Não interessa, tem que ter. A carne vermelha eu não dou muito no jantar, principalmente para quem tem dificuldade de digestão. Mas, se você tem fome no jantar e depois de jantar fica procurando coisa para comer ou jantar muito cedo, aí você pode comer a carne vermelha, porque a carne vermelha vai te sustentar por mais tempo. Olha a dica aí. E outra, se você vai fazer um salmão, por exemplo, ou um filé de São Peter, ou um picadinho de frango, ou uma carne moída, faz em mais quantidade, porciona e congela. Gente, eu falo que o congelador é a melhor coisa que tem para a gente poder economizar tempo. Quem faz um pouquinho de carne moída já faz mais. E aí eu porciono 120 gramas e congelo as porçõezinhas. Hoje estou atrapalhada, vou pegar essa carne moída e vou consumir ela. Pronto, acabou-se. Então você faz simplesmente assim a sua alimentação saudável. Você faz as coisas ficarem simples. Basta ter planejamento e boa vontade. Certo? Se a tua casa come toda errada, come linguiça, come salsicha e você não quer comer essas coisas erradas, mas você tem que cozinhar para a tua família, faz para você as coisas certas, né? Você tem que ter investimento em você mesma. Quantas e quantas e quantas vezes eu faço coisas para minha família que eu não como? Então eu quero fazer uma coisa mais prática, não tem nada, eu pego 2 ovos mexidos e não tenho vontade de fazer nada, vou comer a salada com os ovos mexidos e como, sei lá, um pedaço de mandioca. Na pior das hipóteses, eu pego milho como fonte de carboidrato. Tem aquelas latinhas de milho natural, lava bem, come milho. Ou então eu vou comer a fruta como fonte de carboidrato. Ou então eu vou comer um grão. Eu tenho um grão de bico lá congelado, posso comer um grão de bico como fonte de carboidrato. Muitas e muitas vezes eu fiz isso. Vocês estão comendo carne vermelha? Eu sou uma pessoa que não como carne vermelha. Eu faço para eles. Mas eu faço a minha salada, eu faço os meus legumes, ensino meus pacientes a fazerem isso. E aí eu cozinho 2 ovos, pronto. Eu não vou comer aquela tranqueira. Não é tranqueira, né, gente? Vamos respeitar. Tipo, coisas que você acha que não são oportunas para você. Né? Então eu faço com o maior carinho, às vezes eu faço a costela, eu faço o lombo, ou faço carne vermelha,
Não é que eu não simpatizo com isso. Ou estão comendo churrasco e eu não quero comer, então eu já sei. A coisa mais fácil para mim fazer é isso. Ou tofu, também eu gosto, é uma proteína boa. Ou então eu pego o meu salmão, ponho ele no forno com suco de laranja, acabou. Então essas coisas ajudam muito a gente. Quem pode comer laticínios pode fazer uma ricota, uma mussarela de búfala, também é uma fonte de proteína. Dá para vocês comerem isso também no almoço ou no jantar, como fonte de proteína boa. Então, entenderam que a proteína tem que estar presente no almoço e no jantar. Quem subestima a quantidade de proteína vai ficar com fome rápido. Ao café da manhã, quais são as possibilidades de proteína? Eu posso ter os ovos. Se eu como laticínios, eu posso ter o queijo, o queijinho branco, posso ter o iogurte de manhã, tem os iogurtes mais proteicos, são ótimos. Posso ter frango, posso ter atum, por que não? Hoje mesmo fiz um cardápio de uma paciente que está amamentando, ela come inhame, batata doce ou abóbora com franguinho desfiado de manhã. Isso dá uma super saciedade. Quer fazer aquela panqueca rápida? Muitos de vocês devem conhecer, banana amassada com uma colher de 2 ovos, você pode pôr 1 ou 2 ovos, canela, e aí você põe na frigideira, pode ser com ou sem aveia. Se você está com restrição calórica, você não põe aveia, senão pode pôr aveia. Banana, ovos e canela. Põe isso na frigideira, fica uma panquequinha, fica delicioso. Posso até pôr meio scoop de whey e um ovo só. E aí você faz isso quentinho, toma com chá, ou então com cafezinho, não tem problema se você não tem problema gástrico. E você pode fazer isso de manhã ou à tarde, fica muito legal. Outra coisa, vamos supor que você vá comer na casa de alguém, você não sabe o que vão servir, ou então naquele dia no teu jantar não tem o que você quer comer ou o que você precisa comer. Então você pode fazer um shake de whey. O whey protein, gente, é uma proteína em pó que não precisa ser necessariamente só utilizado para academias, quando eu treino, pós-treino, não precisa. Você pode sim consumir o whey protein depois do treino, mas você pode usar o whey protein para complementar ou para ser usado como substituto de uma proteína de uma refeição. Um scoop de whey tem em média 25 a 30 gramas. E se eu quiser consumir de noite um shake proteico, pode consumir. Você pega um abacate ou um melão ou um abacaxi como uma fonte de carboidrato, uma fruta, uma maçã, põe 30 gramas de whey protein, pode bater com uma bebida vegetal, que pode ser uma bebida de castanha, de amêndoas, ou para quem quiser, pode até ser com iogurte. Isso fica um baita shake. E você pode substituir sua refeição por um shake desse. Se você tem preguiça de fazer jantar, mora sozinha, faz um shake. Ou então, faz uma sopa completa, né? Então, você pode fazer sopa e congelar. Então, se você quiser, pega suas vegetais, seus legumes, seu belo peito de frango ou seu músculo de repente, cozinha tudo isso, divide em 3 porções mais ou menos, mas lembra que a proteína tem que ser 120 gramas. E eu não ponho carboidrato nessa sopa da noite. Não ponho mandioca, batata doce, nada disso. Põe cenoura ou abóbora, que tem baixo índice glicêmico. Daí você vai pôr um legume, um chuchu, ou uma abobrinha, ou uma vagem, sempre uma folha, alho, cebola, tomate, eu sempre ponho salsão, que fica ótimo, o salsão tem uma ação depurativa, põe nessa sopa. Você não precisa bater, deixa tudo em pedaço, até porque alimentos sólidos te dão mais saciedade, tem mais fibra, e aí você cozinha isso, deixa ao dente, desfia o teu frango ou pica a sua carne, come essa sopa, pode porcionar e fazer a sopa à noite. Fica ótimo, super prático, tá? É outra dica prática. Introduzir sempre as gorduras boas é outro aspecto importante, tá? Ou óleo de coco ou azeite de oliva, é importante você só cozinhar com isso, nada de gorduras vegetais, nada de óleos refinados. E as castanhas e as sementes sempre tem que ter uma porção ao dia. Então, ou castanha, nozes e amêndoas, ou semente de gergelim, semente de abóbora, são sempre essas, uma ou outra, ou semente de chia, ou semente de linhaça. Vou responder aqui mais uma vez, chia e linhaça. A chia hidrata, a linhaça tritura, pode guardar na geladeira por 5 a 7 dias, não estraga, ficar prático. Você coloca em cima da sua fruta, ou coloca no iogurte, ou coloca no shake, ou coloca no seu feijão, ou coloca no seu arroz, não tem problema. Mas coma sempre uma porção de castanhas
e uma porção de sementes. Isso te ajuda a dar saciedade, é anti-inflamatória. Você pode consumir isso com a sua fruta da tarde, ou então coco mesmo, pode ser, mas isso é importante, porque vocês sabem que a castanha do Paraty é rica em selênio. Então, por favor, gente, a M. Beatriz fala caldo de ossos de frango. Coloquei ciciemos, está me dando dor de barriga, estou o intestino muito solto. Ih, como que você... O caldo... só se você fez algo muito forte, né? Então é um pouco só. Se você põe pele de frango, ou se você fez muito ossos de frango, lembra? Aí você pode ter realmente, o intestino vai soltar. De certo, você exagerou na dosagem. Posso tomar todos os dias gengibre e cúrcuma? Pode, mas eu gosto sempre de intercalar, gente. Todo dia pode te dar uma certa intolerância há algum tempo, né? Por um uso prolongado, essa monotonia de todo dia. No Covid, muita gente fez o shot todo dia e começou a ficar com um problema gástrico. Então, um dia coloca gengibre com limão, outro dia a cúrcuma com vinagre. Eu sempre vou alternando, ensinando o paciente a alternar assim, tá? A cúrcuma é um excelente anti-inflamatório. Bom, aí, lógico, eu tenho aqui, deixa eu ver mais alguma, aqui ó, leguminosas. Leguminosas, gente, é o grão de feijão, ervilha, lentilha e grão de bico. Pelo menos 3 vezes por semana, façam uso disso, que é importante, mas eu faço e congelo, porque cozinhar um pouquinho de feijão não dá certo. Deixa de molho de um dia para o outro, para diminuir as flatulências, tirar aquele ácido fítico que dá esses gases. Lava bem, cozinha ele com folhas de louro, e aí porciona, e aí você vai comer. Então, por exemplo, eu posso fazer muito uso sim, eu adoro lentilha, por exemplo. Então eu faço muito isso, a salada, a minha saladona, com tudo que eu tenho direito colorida, um legume, um brócolis, por exemplo, daí eu ponho 2, 3 colheres de lentilha bem generosas e uma proteína, pronto. Não tem carboidrato esse dia? Não, porque eu comi lentilha, ou porque eu comi grão de bico, ou porque eu comi uma boa quantidade de uma concha de feijão. Então, se eu sou uma pessoa que gosto de grão, aí eu não ponho carboidrato, porque grande parte, todos esses grãos, grande parte deles já tem carboidratos. E tem proteínas também, mas tem amido. Então não preciso comer tanta outro carboidrato junto nessa refeição. Não dou grão à noite, né? Porque o grão é difícil de digerir, dá mais gases, deixa ele para a hora do almoço. Agora, se você é aquela pessoa que ama arroz e feijão, beleza. Aí vai comer esse dia um pouco menos arroz e um pouco menos feijão. Eu faço uma combinação, né? 2 colheres de arroz, 2 colheres de feijão, tá ótimo. Uma proteína, um espinafre, por exemplo, e uma bela salada. Pronto. Isso não é comida gourmet, isso não é comida difícil, isso não vai despender muito tempo na cozinha para vocês, gente. É algo que é simples de vocês fazerem, mas é algo que vai dar um resultado muito bom se vocês consumirem diariamente coisas boas. De vez em quando, quer comer uma tranqueira? E não vai ser essa tranqueirinha de vez em quando que vai pôr vocês no prejuízo. O que prejudica vocês é o todo dia errado. Não vai fazer todo dia errado, vai fazer todo dia do jeito que eu tô falando. Aí, vamos tentar, né? É isso que eu quero ajudar vocês. Carboidratos, eu deixei até por último. Então eu quero mais raízes, cereais integrais. Aprendam a comer mais inhame, mandioca, batata doce. Quando come isso, não come arroz. É ou, né? Numa quantidade que não precisa ser muito. Aprenda a degustar o carboidrato. A gente não precisa de tanto carboidrato. Se você comer uma boa salada primeiro, comer sua verdura ou legume com a tua proteína e deixar o carboidrato como último prato, você vai ver quando chega ali, você já tá sem fome. Não vai ter tanta fome assim de querer. Agora, quem chega com muita fome no almoço, quer logo comer o arroz, quer comer a batata, quer comer mandioca, não tem paciência de comer a salada, porque a salada tem muita fibra, ele exige mastigação. Então, eu não quero que vocês cheguem com tanta fome no almoço, né? Por isso que às vezes não é interessante ficar nesse jejum prolongado, nem fazer de primeiro jejum intermitente. É importante a gente começar a regular primeiro os horários das refeições, fazer uma fruta nos intermediários para não chegar desesperado. Ou então umas castanhas no meio,
que como eu falei para vocês, ela dá mais saciedade, segura um pouco a fome, ou às vezes fazer meio scoop de whey, que também ele reduz muito, dá muita saciedade. Às vezes eu bato meio scoop de whey para alguns pacientes, falo para ele, põe numa água, toma um pouquinho, meia hora, uma hora antes do almoço e do jantar. Você vai ver como tua fome, ó, vai ficar reduzida. Você consegue controlar mais, come devagar, mastiga bem os alimentos. Pensa que você está se nutrindo, não está matando fome, não vai ser sua última refeição do dia, né? A gente tem que mentalizar isso. Olha para o teu prato falando assim, minhas células estão super contentes de eu comer isso. É alimento in natura, natural. Nós temos muita variedade aqui no Brasil, em todas as regiões. E não são alimentos caros. Se você for à feira hoje, você vai ver como é barato. É que é lógico, o mercado é mais caro. E é muito mais barato do que você comprar saquinho de um monte de coisa, que industrializado é muito mais caro e não vai te nutrir em nada. Eu tinha um professor que dizia isso pra mim, ó. Pra nós, né? Quanto mais longa a vida do alimento, então se eu tenho uma durabilidade muito grande pelo alimento e eu como esse alimento, mais curta será a minha vida, né? Agora vocês têm que aprender a comer tudo aquilo que a natureza nos dá, que a terra nos dá, que Deus nos deu, né? Porque o alimento, quando ele é natural, ou ele é gordo ou ele é açucarado, ou ele é doce. Quando você junta um doce, né, com gordura, é porque ele é industrializado, aí te faz mal, pensa nisso. Então vocês vão comer o arroz, o quinoa, a mandioca, a batata doce, o inhame maravilhoso, a abóbora. Lembra, isso é fonte de carboidrato bom, vai te dar saciedade e não vai te dar diabetes se você comer na quantidade certa, né? Usar os temperos naturais, abusam disso. A cúrcuma, o açafrão, o gengibre em pó, a pimenta para quem pode, é legal, o alho, a cebola, alecrim, manjericão, que mais? Tomilho, tudo isso, páprica, canela, maravilhoso, né? Dá para fazer os caldos em casa. Quando eu cozinho esse frango, de repente, que eu faço muito isso, gente, cozinho o peito de frango com a cebola e o alho, e aí esse caldo, porque às vezes eu faço muito, deixo isso porcionado para fazer salpicão, para fazer um frango refogado, ou para fazer um recheio de uma berinjela, de uma abobrinha, eu adoro já deixar esse peito cozido todo desfiadinho já. Então eu cozinho ele com esses temperos, né, alho, cebola, um pouquinho de sal, ponho um salsão de repente, ou um cheiro verde, e aí eu coo esse caldo e faço nos cubinhos, nas forminhas de gelo, faz os caldos, congelo tudo em cubinho de gelo. E aí eu ponho depois num recipiente, depois que ele está congelado. Então é legal esses caldos para quando você quiser fazer um legume, colocar ele, ou fazer um arroz. Então eu já tenho aquele caldinho ali. Os prontos têm muito sódio, tem muito sal, não prestam, tá? Bom, evitar adoçantes, o mínimo que vocês puderem. Se vocês forem usar, ou vocês usam stevia, ou xilitol, ou eritritol, ou talmatina, tá? E açúcar é não comprar, nem demerara, nem mascavo, nem nada disso. Deixa eu ver se tem mais pergunta, que eu falo muito. Coloquei cúrcuma no caldo, maravilhoso. Eu falo muito isso para fazer nos pés de galinha, né? Quem que faz colágeno caseiro, põe a cúrcuma com os pés de galinha, depois bate tudo e coa. A Fabiola fala assim, doutora, por que quando tomo chás calmante à noite sinto fome após? Ó, não é normal, né? O chás calmante tem que deixar você dormir, não ter fome, né? De repente, você precisa comer melhor na hora do seu jantar, né? Mas não é o chá que vai despertar a sua fome, não tem nenhum motivo para isso. Maria fala, nossa doutora, hoje eu comi à tarde amora, abacate, maçã e coco. É muita fruta, ou amora, ou abacate, ou maçã, mais o coco, que é uma fonte de gordura boa. Aí beleza, excelente. Sempre é uma porção de fruta, tá bom. Lembrando, é uma de manhã, uma à tarde e uma à noite. E aí eu tiro o carbo da noite e os grãos. Marisa, doutora, eu almoço e por volta das 15 horas tomo meu café com flocão tipo tapioca e só. Agora detalhe, se você gosta de tapioca, não vai consumir demais a farinha de tapioca sem recheio proteico. Farinha de tapioca tem alto índice glicêmico, aumenta a sua glicemia, aumenta a sua insulina, vai engordar você, não é legal fazer o uso tanto assim. Ó,
Ela só não tem glúten, mas tem uma boa quantidade calórica. O que, que eu faço? Não precisa tirar a tapioca, mas põe uma colher e meia, aí você faz ela recheada de frango, de atum, de queijo se você puder, entendeu? Aí sim, ou de tofu, aí beleza, tá? Não esqueça disso. Agora, fazer tapioca com requeijãozinho, mussarela, sei lá o que, manteiga, isso não tá correto. Tá faltando proteína e tem muito carboidrato, tá? Então, cuidado com essa tapioca. Pode ser ovos também, como uma excelente fonte proteica junto com a tapioca, mas põe pouca farinha. Pode comer as 3 frutas juntas? Não, pela manhã? Não, é uma fruta por horário. Se eu como todas as 3, eu vou ter minha glicemia lá em cima, minha insulina lá em cima. Gente, é fracionar essas frutas. Agora, toda vez que você comer fruta, é legal você pôr uma gordura boa. Pode ser uma vez a chia, outra vez castanha, outra vez o coco. Pode ser assim, ou linhaça e assim por diante. Que você baixa mais o índice glicêmico das frutas. A Selma fala, doutor, estou na menopausa, sinto muito fadiga e indisposição. Existe alguma fruta que ajuda? Todas as frutas são boas, cada fruta tem sua especificidade. Compre frutas da época, tá? Você vai ter um preço melhor, com uma qualidade melhor das frutas. Coma com casca bagaço, mas quem vai te dar energia é o inhame, é a mandioca, é a proteína, é o frango, é o peixe, é o grão, as verduras, os legumes, tudo isso que eu tô falando, azeite. Quando você enriquece sua alimentação no dia a dia com esses alimentos, você tá se nutrindo, gente, não é matando fome. E é isso que vai trazer sua energia, revigorar isso. Eu sou uma pessoa que nem como de manhã antes de treinar, mas eu tenho uma baita energia para treinar. E aí, eu tomo só meus suplementos, tomo meu café, ponho às vezes tem CM, ponho super coffee, tomo minha creatina, tomo minha glutamina e vou embora treinar. Aí, quando eu volto, eu tomo meu shake proteico e pronto. Agora, hoje falaram assim pra mim, nossa, eu mostrei meu almoço. Quem não me segue, vai lá vendo meus stories, meu almoço. É um prataço de salada. Eu pus cenoura e pus beterraba como fonte de carboidrato. E ainda tinha um pouco de abóbora que eu fiz. Então não preciso comer outra fonte de carboidrato. Pus abacate na minha salada. Eu ponho bastante folha. Eu amo abacate, gente. Abacate e coco são 2 perdições, mas tem que controlar a quantidade. Põe bastante folha, pus um pedaço de salmão de 120 gramas que eu comi com abóbora. E aí uma seguidora fala assim, mas doutora, a senhora come tudo isso? Eu como tudo isso, porque a refeição almoço é a refeição base do meu dia. Eu preciso comer isso. Aí à tarde eu fico às vezes super satisfeita, mas mesmo assim eu tomo, que eu vou mostrar pra vocês, que não é mentira, tá aqui. Meio sachê de whey protein, que eu fiz isso misturado com aqui, vou mostrar, porque vocês viram isso que eu não faço, aqui, eu tenho esse leite de coco em pó, que pode ser amêndoa já pronto, mas eu coloco água, leite de coco, que vai dar mais saciedade, ou eu como o coco, ou eu como as castanhas e ponho proteína. Eu não tenho aqui tempo para trazer ovo cozido, para trazer frango, atum. Então o whey protein, gente, ele serve para isso, para a gente poder substituir uma proteína. Aí eu não vou chegar em casa desesperada de fome, porque você vê que hora que eu vou jantar? 8h30 da noite, depois que eu acabo a live, geralmente é essa hora que eu chego em casa. Aí eu vou comer minha salada, né? Meus legumes e um pedaço de proteína. Ponto, acabou. É isso aí. Amanhã eu tô por isso que eu não como nada de manhã, porque eu já janto tarde, porque eu não tenho possibilidade de jantar mais cedo, mas se você puder, é melhor, pelo menos 2 horas antes de você dormir, você jantar. Essas coisas eu sempre tenho. Agora, vocês têm que ter planejamento, né? Ter organização, ter no local de trabalho, na sua casa, as coisas que você tem que comer. Porque eu faço minhas compras uma vez por semana, eu tenho dia para fazer as compras, para poder ter isso no meu dia a dia. Eu já organizo o que eu quero comer durante a semana, né? Tô sem funcionária, mas não é por isso que eu vou consumir coisa errada, nem qualquer coisa, porque eu mereço comer bem, e é isso que vocês têm que pensar, tá?
Bom, então, dessa maneira, vocês vão conseguir sustentar, porque são coisas fáceis. E também ter suas flexibilidades, né? De vez em quando eu quero comer uma pizza, ou de vez em quando eu quero comer, sei lá, um pastel, ou eu quero comer um doce, ou eu quero tomar um sorvete, eu quero tomar uma taça de vinho. Aí vocês vão fazer suas escolhas, né? Com bom senso, com equilíbrio. Então, se você vai de noite, por exemplo, eu adoro vinho. Não faço essas outras coisas que eu falei pra vocês. Eu faço pastel pra minha família e não como um pastel, porque eu não gosto. Não porque eu não posso, eu não quero, é diferente. Então eu vou comer minha salada, eu vou comer os meus 2 ovos e vou tomar minha taça de vinho. Pronto, essa é a minha flexibilidade que eu me dou, que eu gosto. De repente você fala, não, eu sou afim de comer, sei lá, uma sobremesa, um sorvete. Então tá bom, aquele dia eu vou comer um sorvete. Isso vai acontecer de vez em quando, gente. Ó, uma outra coisa que mata muita vontade do doce, que vocês podem ter em casa, o chocolate amargo, as frutas desidratadas, chocolate 70% acima de cacau. Aquelas pastas de castanhas, de nozes, de amêndoas ou de amendoim também matam super a vontade do doce. A gente tem pastas maravilhosas hoje, né, orgânicas, sem tantos conservantes, aditivos, isso e aquilo. Ou faz em casa, né? Deixa a amêndoa de molho, as castanhas de molho e depois vocês podem bater isso, fica uma delícia. Põe canela, uma temperadinha nisso, fica super gostoso. E você pode ter isso em casa. E aí quando você quiser misturar com cacau, fica ótimo, gente. Você pode comer um pouquinho disso aí, pronto, mata a vontade do doce, tá? E quando vocês incluem coisas boas na sua alimentação, não vai sobrar espaço para coisa ruim. É isso que é legal, vocês vão se nutrir de coisas boas e você vai mudando o seu paladar, vocês vão vendo que vai entrando na rotina e vocês vão sentindo, né, o bem-estar, o estímulo vem daí. Puta, eu tô me sentindo que eu tô mais magra, mais enxuta, não tô inchada, minha energia tá mais legal, eu tô com mais disposição, tô com vontade de fazer mais exercício, minha performance no treino melhorou, ganhei mais músculo. Então, esse é o caminho. Mas vocês têm que ter persistência, paciência. Não é no primeiro obstáculo e desafio que vocês vão desistir, né? Não é, gente. Vai ter um monte de gente tentando puxar o seu tapete, falando que você tá fresca, que olha, tem marido que vê que a mulher começa a ficar bonita, começa a levar pão recheado, começa a levar doce, começa a levar pão doce, tudo que a mulher gostava, começa a querer que ela coma outra vez para poder sacanear com a dieta dela. E não é isso. Eu quero que vocês entendam que no começo vocês têm que ter essa persistência, ser linha dura. Depois vocês vão tirar de letra. Pode comer o que quiser na sua frente, que você não vai nem ligar, porque você vai mudar seus hábitos alimentares, tá? Aí deixa eu ver se eu não respondi aqui. A Jaque fala que na ovulação, na TPM, ela tem muita vontade de comer doce. Eu já falei pra vocês quais são os kits de emergência que tem. Às vezes eu tenho muffins congelados. Então eu congelo os muffinzinhos. Tem um monte de receitas aí no meu feed que vocês podem procurar, congelar. E aí quando tiver vontade aí, ó, ou chocolate, frutas desidratadas, os muffins, tudo isso, ou essas pastas vai ajudar você, né? A compulsão alimentar e a ansiedade. Você vai ver que quando você faz essa alimentação, você não vai ter compulsão. Quando você começar a comer certo desde a primeira, viu? A Marisa falou sobre leite de aveia, feito em casa, é super bom. Leite de aveia não tem cálcio, mas o de amêndoa tem, viu? Falei já do seu flocão. Recheio com requeijão não é nenhuma proteína boa, gente. É creme de leite com amido, é porcaria. A Beta Gli fala, à noite tenho muita vontade de comer doce, já dei algumas opções para vocês. Pode pôr essas pastas de avelã com cacau, da Florbel, por exemplo, tem uma maravilhosa, parece uma Nutella. A Cantinho dos Doces fala, minha dificuldade é variar o café da manhã e o lanche da tarde. Gente, café da manhã, ovos, frutas, linhaça, para de comer pão, para de comer bolacha, para de comer essas coisas que só vão engordar vocês. Né? Agora, quer fazer de vez em quando uma tapioca, um biscoito de arroz com esses patês? Pode fazer, né? Ou pode fazer um shake legal, um shake proteico com whey protein, pode fazer um iogurte com linhaça e a morango lá picado. Tem várias ideias de café da manhã fáceis para vocês fazerem. Aquela panqueca que eu falei, isso tudo dá para comer no lanche da manhã e lanche da tarde. Dificuldade de preparo de alimento. Tem um lanche da tarde que eu faço muito, gente. Pica a fruta que vocês quiserem,
Aí eu ponho uma colher de chia ou de linhaça. Aí eu coloco uma bebida vegetal ou iogurte, que fica melhor ainda. Ponho canela. Aí vocês pegam e deixam isso pelo menos 2, 3 horas. Eu trago do almoço pra cá e vou comer lá pras 4h30 da tarde. Aí fica tipo um creme, sabe? Porque a chia linhaça hidrata no iogurte ou na bebida vegetal. E vocês podem comer, por exemplo, um abacaxi, um morango. Desse jeitinho fica ótimo isso. E sustenta muito. Sou intolerante a glúten, tem várias, biscoito de arroz, tem a tapioca, tem a torrada sem glúten, mas cuidado que esses alimentos sem glúten, eles têm alto índice glicêmico e são calóricos, tem que pôr uma boa quantidade de proteína, viu? A Barbela Feliz tem que ficar pesando tudo para comer? Não, pesa uma vez só para vocês terem noção de quantidade, eu não gosto de pesar. Depois vocês vão seguindo com a medida caseira. A Dirlene fala, estou com 41 anos e estou tomando remédio para triglicérides e pressão alta. Então, toda essa alimentação vai te ajudar a baixar. Meus pacientes vêm, o primeiro retorno, depois de 3 meses eu peço os exames. O triglicérides baixa geralmente pela metade, gente. Quando você começa a comer dessa forma, mais vegetais, legumes, 3 porções de frutas, 5 porções de vegetais e legumes, a proteína do jeito que eu falei, gorduras boas e um pouco de carboidrato do jeito que eu disse, no café da manhã, no almoço e no jantar. Pronto, carboidrato da manhã, ou é aveia, ou é a tapioca, ou é o biscoitinho de arroz, ou é a quinoa. No almoço e no jantar, ou você vai escolher o grão, ou a raiz, ou a fruta. E no jantar, a fruta é o carboidrato que eu mais oriento pro jantar, a menos que você queira substituir a raiz e não coma a fruta, tá? A Liliane de Jesus, falta ânimo. Então vamos lá, se anima, porque você vai ver como você vai ficar super disposta com essa alimentação. Cozinhar só pra mim. Ah, gente, para com isso, cozinhar só pra você não merece. Tua saúde, tua vida, tua longevidade depende do que você come. Se você não souber, não tiver vontade de cozinhar pra você, quem vai ter? Para com isso, faz coisa fácil, congela, porciona. Gente, pelo amor de Deus, tem um monte de coisa já higienizada. Se você quiser comprar até... Eu não oriento, mas é melhor você comprar uma fruta picada e descascada do que não comer a fruta. Só que você tem que comer no dia, a durabilidade é menor, né? Mas tem vários hortifrutis que já vêm desse jeito. Agora, não pode ter preguiça, né? Você vai ter preguiça, só que daí você vai tomar remédio, vai ficar gorda, vai ficar cansada, aí vai ter como o ânimo e tudo mais para poder se cuidar. Aí não adianta chorar, né? Então, se você pensar que o investimento na alimentação é o melhor investimento que você tem para fazer, né, em você, né, aliás. Simone Silva fala, tenho dificuldade de comer salada e legumes. Não dá para fazer quando vou almoçar. Gente, faz no jantar, que é isso que eu tô fazendo agora sem cozinheira em casa, sem a minha assistente. Claudiana, quem faz cirurgia de mioma, o que fazer para desinchar? Esses chás diuréticos aí, pode fazer o shot, pode fazer o chá... o suco verde e bastante legumes e verduras e comer hidratação, né? Muito boa hidratação também. A Elisa fala, sim, não sei cozinhar. Bom, coisas básicas, aprenda. Eu tenho um curso de receitas bem básico, gente, que é prático, passo a passo, tá? Se você tiver interesse, Elisa, você vai ver só, é muito legal, pode entrar no meu site www.equilibrio-nutricional.com.br. Eu tenho um curso de receitas, passo a passo, de receitas detox, vegetarianas, receitas funcionais todas, super facinho para você aprender a cozinhar. É o beabá, né? A Alessandra fala, lanche da tarde, dei várias opções. A Sinara Santos fala, o resto da minha família come errado, só pra mim tem preguiça. Então, aí você vai cair naquela coisa que eu falei, né? De daí você vai ter o quê? Doença, desanimada. Ah, então come o que o resto da família come, tranqueira? Aí como é que você vai ter o shape, a energia, o físico que você quer, a longevidade que você quer? Gente, nutrição é básica para todo mundo. Para de ter preguiça. Faz e congela para você. Ou então, pelo menos, come o mais básico. Salada, legume e ovos. Ou então, queijo ou frango. Né? Não precisa ter muita sofisticação. O básico funciona, eu já falei. E a Rita fala do exagero do arroz, que eu já respondi a ela.
Bom, gente, essa é a live de hoje que eu tinha para passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Lógico que também tem a parte de suplementação, que é bem bacana. Se você estiver intoxicada, então inchada, ó, espirulina, clorela é muito legal. Os probióticos, né, que são sempre muito bem. Eu já falei do chás, falei da cúrcuma. E é lógico, exercício físico, pelo amor de Deus, é super importante. Né? Para quem tem problema de sono, modular esse sono, modular esse estresse, fazer com que você consiga melhorar o seu sono. Eu vou passar para vocês agora aí nos meus stories algumas possibilidades de combinação para vocês poderem fazer. Por exemplo, ó, água de coco, gengibre, maçã e suco de limão. Isso é legal para vocês tomarem de manhã. Pepino, salsão, suco de limão, gengibre e água. Cúrcuma, canela, leite de aveia e cacau em pó, chá verde, dentro de leão, limão e raspas de limão. Então são algumas combinações que eu vou escrever e vou pôr aí nos meus stories para vocês poderem copiar e fazer uso dele nos lanches intermediários, tá bom? Para ajudar na desintoxicação de vocês, na diurese, diminuir esses inchaços. Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar salva, se Deus quiser, se eu parar agora. Um beijo enorme no coração de vocês. Quem eu não respondi, me manda as perguntas, porque não deu tempo, já são 20 horas. Tchau, gente. Um beijo grande, fiquem com Deus. Até a próxima live.